Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Estamos aqui com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E eu já aproveito aqui pedindo para você, se ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza nos ajude, se inscreva no canal, tá? Deixe também aí o seu joinha, ative o sininho para você receber as nossas notificações, tanto quanto tivermos alguma publicação nova, tá bom, meu amado? Meu amigo, meu irmão, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Olha, querido, a lição de hoje é a lição de número 11 do terceiro trimestre de 2023, lição para os adultos, tá? E o nosso tema é cultivando a convicção cristã. Cultivando a convicção cristã. No mundo de desconstrução que nós estamos vivendo, meu querido, precisamos cultivar, meu amado, a nossa convicção cristã. Assim como você cultiva a sua planta, aquela sua roseira, aquela sua árvore, né, de fruta, que você vai lá, está cuidando, está podando, está adubando, nós também precisamos cultivar, tá, regar, né, adubar a nossa convicção, a nossa fé cristã, tá certo, meu querido? O texto áureo da nossa lição está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo é o versículo 3, diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Amém? E a verdade prática da nossa lição é a seguinte: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e também a defesa da fé em tempo de adversidade, né? Então, esse tempo estamos vivendo, tá, amados? Então, queridos, a leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12, que diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a vossa entrada para convosco não foi vã, que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nós
ereis muito queridos, éramos muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do vosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Amado Deus e nosso Pai, Senhor da glória, nós te louvamos por esta manhã abençoada em que estamos estudando a tua palavra. Pedimos o discernimento do Senhor, meu Deus, para a lição desta manhã, deste domingo, que o Senhor venha abrir nossas mentes, para que haja, meu Deus, o entendimento, e em nome de Jesus, toma aqui a direção da minha vida, quanto da vida daqueles que me assistem, tanto na TV, que me ouvem no rádio, e que me assistem aqui no nosso canal, no YouTube, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, falar de convicção cristã em tempos de relativismo é um convite, né, para andar na contramão de uma cultura intelectual pela qual tudo é relativo e que ninguém pode ter certeza de nada. Então é um grande desafio, é andar, na verdade, né, numa corda bamba. Mas precisamos falar da convicção cristã. E precisamos falar também dos tempos difíceis, trabalhosos, que nós estamos vivendo. Então, querido, vivemos um tempo de incertezas, tá? A dúvida, ela é praticamente um dogma em muitos dos setores da sociedade. Então, por isso, na lição de hoje, nós temos a oportunidade, queridos, de refletir a respeito da nossa convicção cristã. Sim, a fé cristã traz convicção profunda a um coração que está permeado de incertezas. Se o seu coração está assim, então você está no canal certo, na rádio certa, na TV certa, tá? Para juntos estudarmos a palavra de Deus. Sabe, Paulo, lá falando para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz: eu sei em quem tenho crido. Olha a convicção do apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. E ele dizia: estou bem certo. Como é que está a sua convicção com relação à sua fé cristã? Você está bem certo de que Ele é poderoso para guardar o teu tesouro até o dia final? Queridos, na lição de hoje, nós temos 3 objetivos. O primeiro é estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. O segundo, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus. E terceiro, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais
para o crescimento do reino de Deus. Então, amado, esses 3 pontos fazem parte da nossa lição hoje. Queridos, diante das incertezas atuais, diante dos ataques às doutrinas bíblicas da igreja, é indispensável ao crente cultivar um a um a profunda convicção cristã. Então, meu amado, o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 14, tá? É importante para todos nós. Não cabe, querido, ao salvo o esmorecimento. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas sim prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nesta lição, nós estaremos estudando os aspectos espiritual, os aspectos moral e social que formam a convicção da nossa fé cristã. O objetivo, queridos, é despertar em cada um de nós, em cada cristão, o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo, nesse mundo de trevas em que vivemos. Precisamos, sim, ser embaixadores de Cristo. Amém, querido? Então, amados, nossa lição está dividida em 3 tópicos, né? E o primeiro fala sobre a convicção espiritual. Olha, queridos, nós já falamos da lição anterior sobre a tricotomia, o homem exterior, o homem interior, né? Falamos sobre o homem ser corpo, alma e espírito. E com relação à convicção espiritual, vamos ver aqui sobre o poder do Espírito. Olha, por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa, né? Paulo, ele teve uma visão em que um homem, ele lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Você acha isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 9. Então, Paulo passa a Macedônia porque ele teve uma visão, ele foi orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então, por orientação divina, o Evangelho chegou na Europa, tá? Então, queridos, a partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica, tá? Então, o apóstolo, ele deixa claro que o Evangelho não foi pregado com mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então, nesse caso, amado, o Evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito Santo, de modo que ressaltou ou resultou na salvação e na libertação do povo de Tessalônica. Assim, então, nós podemos afirmar que, na ausência da convicção espiritual, a palavra de Deus ela é reduzida ao mero intelectualismo, tá? E seu resultado ele é ineficaz na transformação de vida. Então, o que aconteceu na obra missionária é que Paulo estava sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a ausência da nossa convicção espiritual, irmãos, prejudica o desenvolvimento do reino de Deus. O segundo ponto deste tópico fala sobre a confiança em Deus. Queridos, o apóstolo declara que mesmo tendo padecido, tendo sido agravado lá em Filipe, sua fé não estava abalada. Como está a sua fé? Às vezes nossa fé
é abalada porque o irmão olha de outro modo para a gente. A nossa fé é abalada porque alguém não nos dá atenção. A nossa fé é abalada porque não nos deram uma oportunidade. Não é verdade? Então Paulo se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica, né? Paulo e Silas tinham sido também publicamente espancados com varas. Em seguida foram lançados no cárcere, com os pés no tronco. Todavia, amados, apesar deles estarem feridos, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Estavam ali edificando, consolidando a sua fé. Olha, meu amado, é importante que nós estejamos, sim, a cada dia, a cada momento, cultivando a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estavam ali cultivando a fé. Após essa severa provação que passaram ali, amados, eles não esmoreceram, mas, impelidos pelo Espírito, eles vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas, e com ousada confiança, eles anunciaram a Jesus Cristo. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas, confiados em Deus, amados, jamais nós vamos recuar. Mesmo diante das ameaças de prisão, ameaças de morte, né, e tantas outras ameaças, né, que enfrentamos no nosso dia a dia, jamais vamos recuar, jamais vamos deixar de pregar o Evangelho da salvação. Falando sobre convicção espiritual, nós já vimos aqui o poder do Espírito Santo, a confiança em Deus e a fidelidade na pregação. Olha, fidelidade na pregação. Paulo, ele destaca isso aqui, amados. Como nós estamos vendo pessoas infiéis na pregação. O apóstolo dos gentios, ele assegura que o evangelho anunciado por ele lá em Tessalônica não foi um evangelho com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. O que Paulo pregava ali era oriundo de Deus para o povo de Tessalônica. Paulo pregava ali o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Queridos, Paulo mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas, de histórias inventadas, de condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem nas mentiras. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto, como mensageiro, não como para agradar aos homens, falar aquilo que amacia o ego, mas agradar a Deus, que prova o nosso coração. Então, dessa forma, amados, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer os seus ouvintes com falsos discursos. Nesse sentido, nós somos exortados a manter a fidelidade na pregação, a repudiar os falsificadores da palavra de Deus e a anunciar Cristo Jesus com sinceridade. Amém, querido? Olha, sem a ação poderosa do Espírito Santo de Deus, a pregação é incapaz de transformar a vida. Afinal, é Ele, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça
e do juízo. Amém, queridos? Então, amados, por causa da preocupação dos coríntios com a sabedoria humana, Paulo agora deixa claro sua posição quanto à relação entre a sabedoria humana e a pregação do evangelho, tá? Então o que importa aqui não é a intelectualidade, mas a palavra de Deus que está sendo pregada, que está sendo anunciada. Então, queridos, o segundo ponto da nossa lição fala sobre, o segundo tópico fala sobre convicção moral. Convicção moral. A conversão opera a transformação moral na vida do crente. Desse modo, amados, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade. Precisamos pregar a verdade. É a verdade que liberta, a mentira aprisiona. Precisamos deixar o furto e sermos honestos. Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Aqui, Paulo enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa e de mensagens mentirosas. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado pelo sangue de Jesus. Falando sobre convicção moral, nós vemos a reputação ilibada. Amados, faz parte da ética cristã termos reputação ilibada. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Essa é uma pessoa de reputação ilibada. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase. Olha, ele diz: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Então isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino de Deus em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por Paulo em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade do seu apostolado. Queridos, ele não procurava obter vantagens e nem honra em parte alguma. Aos Coríntios ele escreveu que o crente deve glorificar-se no Senhor e não em si próprio. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 29 ao 31. Então a conclusão é clara: os que aspiram fama, aspiram prestígio, caem em tentação e maculam o evangelho do Senhor Jesus. Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para sempre. E ainda, amados, sobre a convicção moral, a nossa vida, Paulo fala sobre a vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada, tá? Uma conduta que não pode ser censurada. Então, nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas da sua postura, uma postura santa,
postura justa e irrepreensível. Esta é a postura dos homens e mulheres de Deus, e muito especialmente dos que pregam o Evangelho do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, essas designações implicam obediência nas questões morais, atitude de retidão, exemplar e conduta sem motivo algum para reprovação. Querido, isso denota o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz: para vos dar em nós mesmos exemplo, para nós nos imitarmos. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível de sua comunhão com Deus. Quanto maior for a sua comunhão, maior é o seu envolvimento no reino de Deus. Amém, querido? Então, o crente regenerado possui uma conduta de retidão. Tudo o que o apóstolo Paulo e seus companheiros fizeram foi para honrar a Deus. E não era apenas o temor a Deus que os motivava, mas o amor a Cristo controlava os atos dos apóstolos. A palavra aqui, controlar ou constranger, quer dizer agarrar firmemente. Em outras palavras, o amor de Cristo os forçava a determinadas ações. E o amor de Cristo, quando nós amamos a Cristo, ele nos força a fazermos, a termos atitudes que nós mesmos, por nós mesmos, jamais teríamos. Então, queridos, o terceiro ponto da nossa lição fala sobre a convicção social, o bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades, não apenas físicas, mas também espirituais. E o modernismo hoje fala sobre o bem-estar físico, social, mas o bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso, amados, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da igreja é o de proclamar o Evangelho. Está lá em Mateus, capítulo 28. E de por todo mundo, né? Pregar o Evangelho ensinando, né? Mandando pregar, mandando ensinar. Isso, quem crê será salvo. Isso é aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos, a paz, a harmonia, a solidariedade. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e também injustiça. Lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Então, veja bem, quando resolvemos o problema da alma, o problema espiritual, nós também resolveremos o problema social. Mas as pessoas querem fazer o contrário, querem resolver o problema social e largar de mão o espiritual. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disto, o apóstolo Paulo escreveu: quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Esse sentimento, amados, é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa em proteger os filhos. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso
que se interessa pelos problemas dos seus filhos. Era assim, amados, que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o Evangelho do Senhor Jesus. Precisamos estar, sim, voltados para o dever social, moral, espiritual. Segundo ponto aqui sobre a convicção social é a dedicação altruísta. O apóstolo Paulo, ele se dedicou com profundo altruísmo na propagação do Evangelho. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber. Ainda que podíamos, como o apóstolo de Cristo, sermos pesados, diz ele. Mas assim mesmo ele preferiu trabalhar para se manter. Assim sendo, amados, para prover o necessário sustento, o apóstolo Paulo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas. Então, acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho, da sua fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês. Para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Sim, aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. E que digno é o obreiro do seu salário. Assim ele explica que não usou dessa justa prerrogativa, porque conhecia a extrema pobreza da igreja do seu tempo, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao Evangelho, e que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas. Então, nesse sentido, queridos, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã como contraponto claro ao espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão. Queridos, a convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo para a igreja. Meus amados, para concluir, Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou exemplos de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Tá? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 1, destaca-se, a convicção espiritual resultante do poder do Espírito Santo, sua convicção moral como reflexo do temor de Deus, aqui em 1 Tessalonicenses 2,5, e sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir, que está lá em 1 Tessalonicenses 2,9. E ratifica-se que, em nossos dias, carecemos dessa firme convicção, amados, em defesa dos interesses do reino de Deus aqui na terra. Como é que está a nossa convicção? Como nós estamos defendendo o reino de Deus aqui na terra? Olha, meu querido, que Deus abençoe você, a sua família, que sua convicção esteja sendo cultivada, a sua convicção cristã. Vamos lembrar um pouquinho aqui do que nós estudamos? O que podemos afirmar a respeito da ausência da convicção espiritual? Olha, quando não há convicção espiritual,
querido, tá? A palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano, e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Quando nós não temos convicção espiritual, podemos ser um orador por excelência, mas nossa fala não vai surtir efeito para a salvação de vidas. Então, de acordo com a lição em que somos exortados, né? Em que é que Paulo nos exorta? Ele nos exorta, amados, a manter a nossa fidelidade na pregação, a repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar a Cristo com sinceridade. Terceiro, o que é a conduta de retidão? É uma virtude, amados, do crente regenerado. Quando somos regenerados, a nossa conduta é ilibada. Quarto, quem é o portador de reputação ilibada? É a pessoa que é reconhecidamente idônea, que tem idoneidade moral. E para finalizar, o quinto ponto, o que o dever cristão engloba? Né? O dever cristão, ele engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o Evangelho de Jesus. Então precisamos trabalhar no moral, no social, no espiritual. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Querido, desejo de todo o coração que esta palavra tenha alcançado você. Não esqueça, se puder, faça isso. Se inscreva aí no nosso canal, deixe aí o seu like e ative o sininho para nos ajudar a crescer o canal em nome de Jesus. Tenham todos a paz do Senhor. Que Ele te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém?